Bom, Thaís, então vamos dar início, né? Coloquei aqui para fazer a gravação. Na aula anterior, nós trabalhamos os conceitos básicos de linguagens e gramáticas, né? Vou fazer uma breve revisão, como sempre, né? Definimos alfabeto, uma definição muito parecida, né? Muito próxima da definição que nós utilizamos na nossa linguagem, o português. Definimos palavra. Aí já vem algumas diferenças em relação ao que nós estamos acostumados, né, na nossa linguagem, pois na nossa linguagem, português, né, na linguagem natural, uma palavra é um elemento isolado que tem um significado e normalmente ele é intercalado ou conectado a outros elementos da língua, né, como artigos, pronomes, né, e outras palavras, através de espaços vazios. E já no nosso conceito para linguagem formal, palavra é qualquer conjunto concatenado de símbolos, né, incluindo o símbolo vazio, certo? Ou a palavra vazia. Então, para todos os efeitos, né, a palavra palavra é uma palavra, mas a palavra alfabeto, palavra, linguagem formal, gramática, que está escrita na tela, também é uma palavra. Então, a gente não tem uma diferenciação nesse sentido, né? Como exemplo que eu coloquei, assim como um próprio símbolo do alfabeto pode ser considerado uma palavra, é uma palavra pela nossa definição, o código inteiro de um programa, né, também é uma palavra, ou seja, todo código-fonte de um programa também é considerado uma palavra, certo? E, por fim, linguagem formal, né, já, claro, esse conceito contendo o conceito alfabeto, ou seja, através de símbolos, que são os que a gente denominou de símbolos finais, certo? E a definição também, né, uma outra forma de definir, através das palavras que pertencem à linguagem. E aí a gente tem o formalismo gerador, que seria a gramática, ou seja, que elenca regras que nós utilizamos para poder gerar as palavras de uma dada linguagem. E aí, né, vem tudo que foi abordado na aula passada, finalizando ali com as derivações, né? Ou seja, utilizar as regras de uma gramática sequencialmente para poder derivar uma palavra da linguagem. No caso aqui, a linguagem é a linguagem dos números inteiros, né? Com quantos dígitos nós quisermos, certo? E a gente viu esse processo de construção. Ficou para trabalharem, né, vocês, um exemplo um pouquinho mais complexo, né, para vocês compreenderem, que é esse exemplo que está na sequência do slide, para fazer uma regra de dedução, por exemplo, da palavra BA, usando essas regras de derivação, certo? Bom, e aí o próximo passo, então, agora é trabalharmos as linguagens regulares, já que nós explicitamos, então, o que é uma linguagem formalmente falando, né? Agora vamos classificá-las. Então, nós trabalharemos com linguagens regulares através da representação de três elementos, que são os formalismos, sendo um formalismo reconhecedor e dois formalismos geradores, certo? O formalismo reconhecedor é o formalismo de autômatos, que é, inclusive, dá nome à nossa disciplina, né? Então, linguagens formais e autômatos finitos, certo? É o nome da nossa disciplina. A importância dele está colocada porque, basicamente, ele é a idealização de uma máquina de computar, ou seja, de um computador, certo? E também temos formalismos geradores, que são as expressões regulares e a gramática regular. Então, se linguagens regulares, nós vamos estar trabalhando com três tipos de autômatos: os autômatos finito, o autômato finito não determinístico e autômato finito com movimentos vazios, certo? Que é o que a gente pretende abordar hoje aqui, pelo menos, é o conceito de autômato finito e talvez, vamos ver, autômato finito não determinístico, senão vai para a aula seguinte.
e, na sequência, expressões regulares e gramáticas regulares. Gramática nós já trabalhamos, então a gente já vai continuar valendo a mesma formalização que nós fizemos. O que a gente vai ter vão ser algumas restrições para tornar ela mais, vamos dizer assim, mais limitada, certo? Claro que existem outras formas mais poderosas, mas o que nós queremos aqui, para fins didáticos, é compreender o funcionamento de uma gramática numa linguagem regular, que nós vamos definir agora, né? Bom, então as linguagens regulares, ou tipo 3, né, certo? Elas podem ser representadas, então a linguagem é um elemento, certo? Que nós queremos representar. A gente pode até remeter àquela discussão que, para quem fez matemática discreta comigo, né, nós trabalhávamos a questão de representação, e a representação ela nos leva a dois conceitos: a realidade, que é a ontologia, e a epistemologia, que é a forma de experimentar essa realidade, certo? Então, nós temos uma linguagem, e essa linguagem pode ser representada de três maneiras, né? Através de três modelos formais. O primeiro, como eu coloquei, o autômato finito, ele é um formalismo operacional que serve para reconhecer as palavras de uma linguagem. Reconhecer ou não. É tipo aceita ou não aceita, né? Reconhece ou não reconhece. Ele basicamente é um sistema de estados finitos. Significa que ele tem um conjunto sequencial de estados, certo? E, a partir de um estado inicial, ele pode parar no estado intermediário, ou seja, não reconhecer a palavra como uma palavra pertencente à linguagem, ou ele pode parar num estado final, certo? Ou seja, reconhecer o que aquela palavra pertence à linguagem a qual ele reconhece. Temos as expressões regulares, que é um formalismo denotacional, ou seja, é um formalismo gerador, como eu falei anteriormente, e basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar e formar palavras maiores pertencentes a linguagens a partir de um conjunto básico e operações de concatenação e união entre esses elementos básicos, certo? E a gramática regular, que nós já vimos aqui o formalismo de gramática, ele é um formalismo axiomático ou gerador, ou seja, ele também é gerador, mas ele usa axiomas. Quais são os axiomas? Aquelas regras de derivação que nós vimos na aula passada. No caso regular, ela tem uma restrição. A gente restringe o formato das regras de produção, ou seja, não são todas as regras de produção que podem ser utilizadas, só as regras de produção que vão fazer com que ela se limite a representar linguagens regulares. Então, quando a gente fala de linguagem regular, a gente está obedecendo aqui a hierarquia de Chomsky, que é o quê? Trabalhar com classe das linguagens mais simples. Afinal de contas, a gente está querendo construir um formalismo de linguagens. Então, evidentemente que a gente vai começar construindo a partir de linguagens mais simples e colocando elementos mais complexos para poder atingir cada vez um patamar mais poderoso, né? Então, nós teremos algoritmos de reconhecimento, geração ou conversão entre formalismos. Eles não são muito complexos, o que é muito bom, mas são muito eficazes, o que é muito bom também, certo? E são fáceis de implementar, o que também é muito bom. Então, por isso que mesmo com a simplificação, nós conseguimos atingir um grande grau de complexidade na aplicação, não no formalismo, certo? Ou seja, é um grau razoável de poder de representação, né, e de uso, com baixa complexidade e muito simples de se implementar. Bom, claro que nós teremos limitações. Então, quando a gente faz restrições para tornar o formalismo mais simples, isso vai fazer com que nós tenhamos uma limitação no uso deles, certo? Isso é normal, todo mundo conhece muito bem cinemática básica do ensino médio, a dinâmica básica do ensino médio. Vai para o ensino superior, a gente vê que existe todo um outro conceito de física, né? Que envolve
integrais, derivadas, ou seja, cálculo diferencial integral, e ela ainda assim é limitada, porque ainda é física newtoniana. Temos a relatividade especial, a relatividade geral, a mecânica quântica, são formalismos mais complexos e mais poderosos, né? Mas a gente não utiliza relatividade geral nem mecânica quântica para construir um prédio, né? E nós vemos que temos prédios para todos os lados. Então, grande parte das nossas aplicações cotidianas utiliza uma física que ela é mais restrita, mas é muito poderosa em suas aplicações. A mesma forma, a mesma coisa, o mesmo raciocínio pode ser utilizado em outras áreas da ciência, assim como aqui no conceito das linguagens, né? Então, nós não precisamos de linguagens muito complexas para representar grande parte dos elementos que nós temos interesses, certo? Então, onde está a limitação? Está na forma de expressividade, certo? É, então, quando a gente trabalhar o duplo balanceamento, ele não é regular, certo? A gente vai ver mais à frente o conceito de duplo balanceamento. E linguagem de programação, em geral, apesar de eu falar que palavra, que o código de uma linguagem é uma palavra e é mesmo, mas elas não são linguagens regulares, certo? E por não serem linguagens regulares, o que a gente está colocando aqui não se aplica efetivamente totalmente a elas, mas nos dá indícios de como podemos ampliar o que vai ser construído para poder abordar linguagens não regulares e, consequentemente, linguagens de programação. Os autômatos finitos, particularmente, quando a gente vai trabalhar do ponto de, como eu falei, é como se fosse uma máquina, finita, com passos sequenciais. Então, isso nos leva a uma imagem direta de um algoritmo, né, que é aquele exemplo básico. Acorda, levanta, põe o sapato, vai no banheiro, pega a escova de dente, abre a torneira, põe a pasta, escova o dente, enxágua a escova, guarda a escova. Passos sucessivos, né, e que tenham ligação do passo anterior com o próximo passo, para que a gente possa alimentar os passos seguintes a partir do que a gente já tinha, certo? Então, quando a gente trabalha autômatos finitos, a gente pode pensar que existiria um tempo de processamento. E, na verdade, o processo do autômato, assim como o processo de um algoritmo, no sentido desse exemplo da escovar o dente, não faz diferença, porque a gente não, quando a gente coloca passos sucessivos, nós não trabalhamos o tempo entre esses passos. Então, nós não temos uma classe mais eficiente de um algoritmo para escovar o dente, nesse caso que eu usei como exemplo. Assim também a gente não vai ter, entre os exemplos de autômatos finitos, as classes que a gente vai definir aqui, nós não teremos nenhum mais eficiente que o outro. Todos são igualmente eficientes, porque o papel deles é reconhecer ou não as palavras de uma linguagem. Então, se eles reconhecem, eles são igualmente eficazes, né? Assim como o objetivo é escovar o dente. Não se fala em escovar o dente no tempo mais curto, né? Ou quanto antes chegar na pia para escovar o dente, certo? Então, quando a gente fala dos três exemplos, dos três formalismos para autômatos aqui, que são o autômato finito, o autômato finito não determinístico e o autômato finito com movimentos vazios, todos os três são igualmente eficazes, no sentido de reconhecer ou não as palavras de uma dada linguagem. A diferença vai vamos dizer assim, na facilidade da utilização de cada um desses formalismos, dependendo da característica da linguagem que você está trabalhando. Então, todos eles são intercambiáveis, eu posso transitar de um para outro, ou seja, de um autômato finito eu posso construir um finito não determinístico e um com movimentos vazios e vice-versa, para uma mesma linguagem. E a diferença vai se dar na complexidade da linguagem, pode ser que seja mais útil trabalhar com um autômato finito, ou com não determinístico, ou com um autômato com movimentos vazios. Então, como eu falei, a gente não tem diferenciação no tempo, certo? E aí, a gente pode, mesmo tendo estados redundantes, como a gente vai ver na frente, que pode parecer uma vantagem, na verdade, a gente vai ver que esses estados redundantes não trazem melhoria no sentido da eficiência do autômato,
e a gente pode trabalhar o conceito de autômato finito mínimo, ou seja, qual é o mínimo autômato que realiza a mesma tarefa, ou seja, que reconhece a linguagem. Então, por exemplo, para escovar os dentes, tem passos que eu poderia eliminar, né? Por exemplo, vestir o calçado. Não é necessário para escovar o dente, mas necessariamente tem que abrir a torneira para molhar a escova e colocar a pasta, senão não escova o dente. Então, a gente tem um mínimo autômato que pode ter eficiência ou eficácia no que no que ele se propõe, que é o reconhecimento de uma dada linguagem. Bom, propriedades que são importantes. Quando a gente define elementos, né, e operações, eles vão ter propriedades. Então, eles são importantes para construir novas linguagens regulares. A partir, Felipe, bem-vindo. A partir ou seja, eu posso usar autômatos existentes para construir outras linguagens regulares a partir de linguagens regulares conhecidas. Ou seja, a gente pode montar uma álgebra para construir linguagens mais complexas. Então, por exemplo, se eu pego e trabalho as regras de criação, se eu penso que um regionalismo é uma linguagem, por exemplo. Então, lá aqui no Norte, lá no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, tem seus regionalismos. Quando eu falo que a língua portuguesa ela se constitui de vários elementos que estão colocados nesses regionalismos, né, eu posso pensar, então, que é unir todos esses regionalismos, constrói uma linguagem maior, que é a língua portuguesa contemplando os regionalismos. A mesma coisa pode acontecer, né, e acontece, então, o mesmo raciocínio, para construir novas linguagens regulares, mesmo que sejam linguagens artificiais, fazendo operações sobre linguagens existentes. Os autômatos também são muito importantes para poder provar propriedades, certo, das linguagens e também para a construção de algoritmos. Então, se um dado problema ele tem uma solução regular, a gente prefere usar a solução regular a uma não regular, certo? Por quê? Porque a regular ela é mais simples, ela é mais restrita. Então, se eu tenho ela é mais facilmente implementável, né, como eu coloquei anteriormente, tem propriedades específicas dela que facilita essa facilidade de implementação, ela tem maior eficiência em relação à não regular e tem algoritmos mais simples de se implementar. Então, o universo de aplicação é muito grande, como eu falei, apesar de ser simples, né, é muito grande e constantemente ampliado. Para ter noção, por exemplo, é possível utilizar autômatos para reconhecer como que eu gero proteínas a partir de bases nitrogenadas, né, colocadas numa fita de DNA. Então, ali a gente recentemente, inclusive aqui mesmo na UFT, a gente recebeu a visita de um pesquisador que apresentou o trabalho dele recente fazendo esse tipo de abordagem. A gente pode trabalhar com sistemas de animação, hipertextos, hipermídias, tudo aquilo que basicamente pode ser representado em termos de um autômato, que é um conjunto finito sequencial de passos, né, colocados. Bom, mas vamos lá, né? O que a gente quer, na verdade, trabalhar efetivamente é a definição de autômatos, certo? Então, assim como para definir uma linguagem, nós partimos da definição dos elementos básicos da linguagem, ou seja, o alfabeto e palavras e suas operações. Para definir o autômato, nós vamos definir basicamente o sistema de estados finitos, ok? Então, o que é um sistema de estados finitos? É um modelo matemático de sistema que tem entradas e saídas discretas. Significa que não vai entrar uma função, certo? A gente vai ter como entrada símbolos discretos. Assim como o computador trabalha com 0, 1, 0, 1, 0, 1, que é discreto, mas nós conseguimos trabalhar quantidades contínuas dentro do computador, ainda assim, certo? Então, nós teremos um número finito e pré-definido de estados, e a gente pode definir todos esses estados antes de iniciar o seu processamento. É como se fosse uma máquina em que eu vou realmente passar e processar alguma coisa. Por isso que ele para quem, né, é o básico do básico do que seria um computador, certo? Bom, então, se ele é um sistema de estados finitos, o que nós definiremos como estados, né?
Estado, ele somente vai trabalhar informações do passado, que são informações necessárias para poder determinar as ações que vai seguir a partir daquele estado. Então, o que acontece? Eu recebi uma informação anterior e, com base nessa informação, eu vou decidir para onde eu vou caminhar, certo? Por exemplo, eu digo que se tem um sistema de estados finitos que reconhece 0 e 1, e ele recebe 0, ele desliga, recebe 1, ele liga. Isso é um estado finito, porque o sistema é finito, se eu quiser, né, um número finito desses elementos que ligam e desligam alguma coisa, e ele recebe alguma coisa, liga ou desliga, certo? Então, a representação mais simples é essa. Bom, e aí, claro, a gente pode, né, fazer vários sistemas muito mais complexos a partir desse conceito simples, tanto é que o computador que a gente tem basicamente parte desse pressuposto, certo? Então, veja lá, um elevador, por exemplo, ele não memoriza as requisições anteriores. Ah, se ele estava no andar 5, no 7, no 10º, na verdade, a gente sabe que hoje um elevador memoriza, né? Tanto que ele se utiliza de inteligência, né? Interconecta com outros elevadores para saber, né? Quem está mais perto e chegar mais rápido naquele andar. Ou para gerar menos desgastes nas máquinas e por aí vai, quando a gente tem um conjunto grande de elevadores. Mas vamos supor o elevador raiz, né? Que a gente tem aqui, então, ele não memoriza as requisições anteriores. O estado seria o quê? O andar que ele está e a direção de movimento, certo? Entradas são as requisições pendentes. Então, eu apertei o segundo, o terceiro e o quarto andar, certo? Então, no segundo andar, vai parar. Ele sabe que tem uma requisição para ir para o terceiro andar, ele vai parar no terceiro andar. E sabe que tem uma requisição para o 10º andar. Na sequência, ele vai para o 10º andar, certo? Bom, já um processador de texto, ele memoriza, né, uma estrutura do prefixo da palavra em análise. Esse seria o estado, né? Ele memoriza essa estrutura e a entrada é o texto. Então, ele vai fazer o quê? Eu tenho a memória dessa estrutura, eu recebo o texto, reconheço o texto, vejo se ele está consistente com a estrutura e digo que reconhece, ou seja, está correto ou não reconhece, está errado. Então, nem todos os sistemas efetivamente serão sistemas de estados finitos, né? Até o elevador, como eu coloquei aqui, né? Já não é porque ele acaba tendo uma certa memória hoje, como ele é, né? Então, nem todos os sistemas de estados finitos são adequados para ser estudados por essa abordagem que a gente vai colocar. Então, veja, por exemplo, o cérebro humano pode ser considerado, né? A gente tem aí um número finito de bits, que são os neurônios que nós temos, perdão, o neurônio, né, teria um número finito de bits e o cérebro tem 2 elevado a 35 neurônios. Então, assim, trabalhar com a abordagem sequencial como finita seria extremamente não é viável, né? Não é eficiente. E, de novo, voltando para a física, o exemplo da física que a gente pode fazer é o seguinte: a gente sabe que todas as partículas que estão colocadas, por exemplo, numa massa de ar oceânica, ela obedece à física newtoniana. Mas por que a gente não aplica a física newtoniana para saber se vai ter um furacão ou não? Né? Porque é inviável, a gente não consegue saber todos os estados de todos os elementos que estão ali colocados simultaneamente e os anteriores para poder prever o futuro. Então a gente usa outras abordagens, que são abordagens estatísticas, né? Por exemplo, a mesma coisa aqui na nossa situação. Bom, então aí sim, né, quando a gente fala de um computador, basicamente a gente tem processadores de memórias que é sim representado como sistema de estados finitos. Certo? A memória guarda o que a gente quer processar e o processador processa, traz de um estado e leva para outro estado, certo? Então a gente pode pensar o estudo da computabilidade, né? A evolução aqui do que a gente vai trabalhar é a máquina de Turing, que é um conceito mais avançado, né? De sistemas de estados finitos. E aí sim a gente pode trabalhar computabilidade. Bom, e aí vamos lá. Para sistemas de estados finitos, nós podemos definir ainda
três classes de formação. O primeiro, trabalhar sequencialmente, o segundo, concorrente, e o terceiro, não determinista. Então, a gente pode pensar que existem formas de se trabalhar a resolução ou reconhecimento. É uma forma de reconhecedor, né? Uma forma é sequencial, ou seja, eu só consigo ler uma letra de cada vez, certo? Numa sequência de estados que só tem um caminho, certo? Outra forma é a concorrente, em que eu posso ter a mesma sequência sendo lida por diferentes caminhos, e aí eu posso gerar diferentes formas de estruturas a serem reconhecidas, certo? E eu posso ter a não determinista, que vai fazer com que eu possa não só seguir esses caminhos, mas seguir esses caminhos de maneira não determinista, ou seja, eu posso quase que ocupar imediatamente todos os estados possíveis e ficar fazendo o processamento. Bom, então a sequencial, o que ele faz? Ele executa uma componente, vê para qual estado vai, depois aí ele executa a próxima componente e por aí vai. Então significa que para poder executar uma palavra de 10, de comprimento 10, eu vou ter que passar cada uma dos 10 elementos por uma só sequência de sistemas de estados, certo? A concorrente, eu posso ter componentes independentes, ou seja, a ordem que a gente vai fazer a execução não é importante, portanto, eu posso processar ao mesmo tempo. Ou seja, ter diferentes caminhos para processar e reconhecer diferentes aspectos de uma mesma palavra, de uma mesma linguagem. E a não determinista, né, a gente faz escolhas, vamos dizer assim, que vão nos levar a outros estados, e essas escolhas, elas podem ser internas ou elas podem ser externas. Então, eu mesmo levo para falar, ó, vou ocupar todos os estados e, a partir dali, fazer as leituras e os possíveis reconhecimentos. Não determinismo pode ser interno, né, o sistema escolhe aleatoriamente, ou externo, a escolha externa ao sistema. Então, em sistemas reais, né, essas três formas são comuns, vou colocar de exemplo aqui, por exemplo, um banco. Eu posso pensar que tem essas três formas colocadas, podem ser representadas numa fila de banco. O sequencial, a fila é única, só tem um caixa, uma única fila, e o próximo cliente depende do atendimento anterior, ou seja, nunca eu vou conseguir ser atendido antes do cliente que está na minha frente, certo? E o pagamento de uma conta depende de eu fornecer um valor. Então, ainda assim, eu sou atendido e para pagar a conta eu preciso fornecer o valor da conta para o caixa poder processar. Concorrente, eu tenho vários caixas que atendem independentemente de diversos clientes. Né? Então, eu tenho várias filas, certo? E os clientes nos caixas, eles têm ações independentemente dos clientes na fila. Ou seja, eu estou no caixa, eu estou ali sendo atendido, eu vou sendo atendido independentemente de quem está atrás na fila, certo? Ou seja, parte da palavra, que é o restante da fila, vai continuar sendo processada enquanto eu estou processando aqui, né, essa parte que já foi encaminhada. E a não determinista eu ter dois ou mais caixas disponíveis ao mesmo tempo e aí o próximo cliente pode escolher, certo? Para qual caixa ele vai. Essa escolha pode ser interna, né? Que vai depender então da leitura da palavra, ou ela pode ser externa, ou seja, eu coloco uma condição para onde vai, certo? Bom, então, em linguagens formais, a gente vai ter aqui o sequencial e o não determinístico particularmente importantes. Então, significa que a gente não vai trabalhar com concorrente nesse momento, certo? Aí, de novo, quando a gente fala de semântica, né, o que acontece? A semântica é significado, né? E eu falei lá no começo que a gente não está interessado no significado de uma palavra, mas a gente começou a abordar palavras de uma linguagem, e a linguagem ela acaba tendo um sentido, por exemplo, palíndromo, né? Ou que tem sequências de dois As, ou sequências de dois Bs, ou sequência ou intercalado. Então, quando eu defino uma linguagem, estou definindo essa linguagem por alguma característica. Isso acaba dando um significado, ou seja, uma semântica.
né? Então, é muito usual, né, que a gente, através desse não determinismo interno, a gente induza uma semântica, um significado, certo? E isso ajuda a gente porque, a partir desse significado, a gente consegue compreender quais são os elementos que a gente precisa para resolver certos tipos de problemas. Bom, e aí, como eu falo, uma coisa é essa semântica no sentido de reconhecer elementos, né, e seu significado interno para a resolução de problemas, e outra é o significado em si, que não é o que a gente quer tratar. E aí, bom, enfim, né, vamos trabalhar o nosso formalismo reconhecedor, ou seja, o autômato finito. Bom, então o que nós temos? Ele é um sistema de estados finitos, como eu coloquei, é, tem um número finito e pré-definido de estados, então já no começo a gente já sabe qual é o quantitativo de estados. Ele é um modelo comum para diversos estudos formais, como linguagens formais, compiladores, semântica formal, modelos para concorrência e por aí vai. Ele é um formalismo reconhecedor, certo? E como a gente falou anteriormente, ele pode ser determinístico, ou seja, dependendo do estado corrente do símbolo lido, ele assume um único estado, certo? Não determinístico, ou seja, dependendo do estado corrente do símbolo lido, ele pode assumir um conjunto de estados, vai para vários estados alternativos, ou com movimentos vazios, dependendo do estado corrente sem ler nenhum símbolo, ele pode, ou seja, sem fazer nenhuma leitura, ele pode assumir um conjunto de estados. Portanto, ele não é determinístico, ou seja, eu não preciso, o conjunto de estados que eu vou assumir não depende do que vai ser lido. Seria o que caracterizaria o determinismo. E aí, então, a gente precisa definir um movimento vazio, certo? Ele vai, como que ele pode ser pensado? É como se fossem transições encapsuladas, certo? Ou seja, eu não estou lendo nada, eu continuo na situação atual, mas eu estou fazendo uma transição ainda assim, certo? Ah, se a gente pensar então em linguagens orientadas a objetos, certo? Seria a analogia à encapsulação. Três tipos de autômatos, então, né, os três são equivalentes, como eu falei, equivalentes em quem? Em termos de poder computacional, mas cada um tem uma característica que, para dada situação, pode facilitar o seu uso, a sua representação. Bom, então vamos lá. Um autômato finito, né, é determinístico, que é o que a gente vai iniciar o nosso estudo, vai ser uma máquina constituída por uma fita, que é um dispositivo de entrada, e contém a informação a ser processada. No caso nosso aqui, a palavra, certo? Uma unidade de controle que reflete o estado corrente da máquina, ele possui uma unidade de leitura, né, a cabeça da fita, acessa uma célula da fita que contém um símbolo por cada vez e movimenta exclusivamente para a direita. Então, significa que eu faço a leitura da palavra numa dada direção, num dado sentido. E ele tem um programa, ou uma função programa, uma função de transição, que é o quê? Ele pega a partir do estado que eu estou e do símbolo que eu leio, ele vai dizer para qual estado eu estou. Eu vou. Então, num mesmo estado, ao ler diferentes símbolos, eu posso ir para estados diferentes. Então, basicamente, são esses três elementos. A fita é finita, dividida em células, cada célula armazena um símbolo, e os símbolos pertencem ao alfabeto. Não é possível gravar, ou seja, não tem memória, né? Auxiliar, eu simplesmente faço a leitura do que está escrito. E a palavra a ser processada ocupa a fita inteira. Acabou a fita, acabou a palavra. Então, essa pode ser uma representação bem rústica, mas que serve para a gente compreender, certo? O que ela faz, o que ela vai fazer? Tem um número finito que é a palavra, então a palavra A, A, B, C, C, B, A, vai ser lida pela unidade de controle. Ela começa lendo o primeiro símbolo, o símbolo A, certo? Lê um símbolo de cada vez e move a cabeça da fita para a direita. Então, lê o símbolo A, ele vai para cá. Quando ele leu o símbolo A e está no estado inicial, ele vai para um outro estado. Então, ao mover, ele muda o estado da unidade de controle, certo?
até que ele chegue no final, e ao final, se ele terminar no estado final, ou num dos estados finais, né, ele reconheceu a palavra como uma palavra da linguagem. Se ele não terminou no estado final, ele não reconheceu a palavra como uma palavra da linguagem. Bom, e o programa é uma função parcial, no sentido de que, depende do estado que eu estou e do símbolo lido, eu vou para um novo estado do autômato, como eu falei anteriormente. Vamos lá, assim como nós definimos, então, uma representação, uma notação para o autômato, perdão, para a gramática, né, e para uma linguagem, vamos definir aqui também, da mesma forma, o pro autômato. Então, o autômato finito determinístico nós vamos chamar de M, certo? E ele vai ter como elementos para sua definição 5 elementos. O primeiro, sigma, que é o alfabeto dos símbolos de entrada, que é o alfabeto da linguagem que eu estou trabalhando. Q é o conjunto de estados possíveis do autômato, então todos os estados que ele tem possíveis, ele já vai ver a representação. Delta é a função programa ou função transição. O que ela vai fazer? Ela vai pegar, e é uma função que tem como domínio o conjunto do produto cartesiano dos estados com o alfabeto, e a imagem dela é conjunto de estados. O que você está querendo dizer para a gente? Que se eu tenho um alfabeto, por exemplo, sigma, se eu tenho um alfabeto sigma, por exemplo, de duas letras, A e B, binário. Tá dando para enxergar? Tá, né? Binário. E eu tenho um conjunto de 3 estados no autômato. Q0, Q1 e Q2. O que é o produto cartesiano? De Q com sigma. O produto cartesiano, não sei se vocês lembram de lógica de proposição, perdão, de matemática discreta, né? Ou de geometria. O produto cartesiano, ele vai ser o conjunto que tem como elementos todos os pares ordenados, cuja primeira entrada pertence ao primeiro conjunto e segunda entrada pertence ao segundo conjunto. Então, quais são todas as combinações que a gente pode fazer aqui de pares ordenados? Em que o primeiro elemento é de Q e o segundo elemento é de A. É Q0, A, Q0, B. Aí vem para Q1, A, Q2, B. Aí vem lá, perdão, Q1 e Q1, tá? B. Aí agora sim Q2 para o primeiro elemento de sigma e para o segundo elemento de sigma, Q2B. Então é muito fácil saber quantos elementos vai ter esse conjunto. Se um tem 2 elementos, o outro tem 3, vai ser 2 vezes 3, certo? E aí, por que a saída é essa da nossa função programa? Eu quero que a função programa ela saiba no estado que eu estou, o símbolo que eu vou ler e vai me mandar para um outro estado. Então, por isso que a saída, o domínio, ele está definido no produto cartesiano de Q com sigma, porque ele vai falar o quê? Estou num estado, li esse símbolo. Aí ele vai falar, você vai para algum elemento do conjunto Q, para um novo estado. Uma vez estando nesse novo estado, eu vou ler o próximo elemento e vou novamente fazer a aplicação recursiva da função programa, certo? E isso é o processo de leitura que o nosso autômato vai fazer. Isso consiste nas transições. Ao estar no estado P, lê o símbolo a função delta vai levar para um estado Q, certo? Então, são esses 3 elementos principais. O Q0, que é um elemento distinto de Q, ou seja, ele não está aqui nesse conjunto, é o estado inicial. E F é o distinguido, não é que ele está fora, tá? É um elemento que eu denoto. Esse cara é o inicial. Estou distinguindo dentro do conjunto Q. Não é que ele não pode estar dentro de Q, ele está dentro do Q. É mesmo que no estado inicial eu vou ler um símbolo e vou transitar. E F é um subconjunto de Q.
que são os estados finais. Então, de todos os estados possíveis para os quais eu vou, alguns são finais, outros não são. Se atingir o estado final, reconheceu a palavra como elemento da linguagem. Se não atingir, não reconheceu. Então, essa é a representação algébrica dele. A representação gráfica, basicamente, pode ser visto como um grafo, certo? Então, quando eu pego a função programa, falo que a função programa, ao estar no estado P e ler o símbolo A, ela vai para o estado Q, eu posso pensar o seguinte, que eu tenho P como estado anterior, ler o símbolo A, e uma seta vai me dizer que ao ler o símbolo A, eu vou transitar para o estado Q, o novo estado. Então, a representação de grafo, né, vai servir para a gente. Só que esse grafo, veja lá, ele é um grafo orientado. Os estados iniciais, em termos de notação, a gente vai denotar como Q0, com uma seta entrando, e o estado final com um destaque aqui, né, na borda, uma borda mais grossa, para dizer que ele é estado final. Podem ter vários estados finais, certo? E nós podemos ter transições paralelas, ou seja, não necessariamente só saindo de um estado P para um estado Q, somente quando eu leio um símbolo. Eu posso ter, independente do símbolo que eu leio, eu fazer a mesma transição. Ou seja, se eu estiver no estado Q e ler o símbolo A, eu vou para o estado P. Mas, estando no estado Q e lendo B, também posso ir para o estado P, certo? Por exemplo, eu quero um autômato que reconheça o alfabeto da língua portuguesa. Se ele lê A, B, C, D, E, ainda assim ele pode transitar para o mesmo estado. Reconheceu e passou adiante. Né? Se ele pegou Epsilon, Delta, ele pode ir para outro caminho, que é um caminho que não vai gerar um estado final, ou seja, não reconheceu a palavra. Certo? E aí, quando a gente tem essas paralelas aqui, não faz sentido colocar as duas setas, a gente fala, independente do que ler, ou A ou B, né, ainda assim vai transitar do estado P para o estado Q. Adicionalmente, a gente pode representar a função do programa com a tabela de dupla entrada, porque o produto cartesiano a gente pode elencar os estados nas linhas, né? A primeira coluna, as linhas vão ser qual estado eu tenho, possível, e os elementos do alfabeto nas colunas. E aí o cruzamento da linha com a coluna vai me dizer para qual estado eu vou quando eu estou no estado da linha e leio o símbolo da coluna, certo? Isso é uma representação para a função programa. Então, como que a gente faz a computação? Aplica sucessivamente a função programa. Para cada símbolo da entrada, da esquerda para a direita, a gente vai lendo a palavra até ocorrer uma condição de parada, que é o quê? Ou atingiu o estado final, ou acabou a palavra e eu terminei no estado que ele é um estado não reconhecido, um estado não final. Então, a palavra não pertence à linguagem, certo? Bom, então vamos lá. Ele não possui memória de trabalho, certo? E para armazenar, não tem como armazenar as informações passadas, mas tem como dar um pulinho do gato aí, né? Que é o quê? De certa forma, se eu conheço a estrutura da função programa, isso detalha um caminho no grafo. Então, eu sei que para chegar num dado estado do grafo, eu tenho que ter passado por estados anteriores. Então, isso é mais ou menos uma maneira bem rudimentar de se estabelecer um conceito de memória. Bom, como vocês sabem, toda vez que tem coisa nova, né, eu prefiro fazer a abordagem, dar um exemplo e deixar vocês assimilarem para que a gente possa, então, retornar com mais calma, né, com um conceito já mais bem construído. Então, vou fazer um exemplo aqui, para ilustrar tudo que foi colocado. Vamos pegar o autômato finito, que reconhece Azinho, Azinho, ou Bezinho, Bezinho como subpalavra. A gente já viu essa linguagem lá atrás, né? A gramática que gera essa linguagem. Vamos chamar de L1, e aí no livro vocês vão ver que chama L1, L2, L3, L4, são as linguagens que vão aparecendo sequencialmente no livro, certo? Então, se você for olhar lá em gramática, lá atrás, a gente já definiu essa linguagem. E ela foi chamada de L1. Certo? Então, vale a pena voltar para ver qual é a gramática que gera essa linguagem lá. O autômato finito,
a gente vai chamar de M1 e a gramática de G1. Então, uma linguagem L1 vai ter um autômato M1 e uma gramática G1. Se a gente quer reconhecer Azinho, Azinho ou Bzinho, Bzinho como subpalavra, para a gente só interessa o alfabeto binário, certo? Com A ou B. Então, esse aqui é o alfabeto, sigma, né? Lembrando aqui da definição de autômato, primeiro é o alfabeto, ok? Depois vem o conjunto de estados que eu vou precisar aqui de 4 estados. Lembra a gramática, que a gente também não entendeu. Por quê? Né, essas regras aqui. Por que esses elementos? Aqui para a gente uma primeira exposição. Daqui a pouco vocês vão começar a perceber quantos estados vocês precisam para um autômato que tenha que reconhecer uma certa linguagem, porque vocês vão ter que construir autômatos. Então aqui a gente precisa, para essa linguagem, de 4 estados. Um estado inicial, que está distinguido aqui, tá vendo? Que é 0, e um estado final. Uma função programa, que está detalhada aqui, ó. Como eu falei, a gente pode representar ela nessa matriz, né? Ou nessa tabela, que tem nas linhas os estados e nas colunas os símbolos. E preenchendo aqui o miolo deles, né? Com o estado que ele vai quando ele está no estado X e lê o símbolo A. E o estado final, que no caso aqui é F. E o estado inicial. Então, veja que dos estados Q, são 4 estados, 2 deles, um é o estado inicial e um é o estado final. Certo? E aí? Como construir agora o autômato em si a partir disso? São as transições. A gente distribui no espaço aqui os estados representados, lembrando, uma seta de entrada para o estado inicial, um destaque aqui no círculo mais grosso para poder destacar o estado final, e as transições. As transições estão mapeadas aqui, ó. Quando eu estou em Q0 e leio A, eu vou para Q1. Então, quando eu estou em Q0 e leio o símbolo A, eu vou para Q1. Coloquei essa seta, certo? Quando eu estou em Q0 e leio B, eu vou para Q2. Quando eu estou em Q0, leio B, eu vou para Q2. Coloquei essa seta aqui. Quando eu estou em Q1 e leio A, eu vou para QF. Estou em Q1 e leio A, vou para QF. Quando estou em Q1 e leio B, eu vou para Q2. Q1, estou em Q2, perdão, estou em Q1, leio B, eu vou para Q2. Quando eu estou em Q2 e leio A, eu vou para Q1. Estou em Q2, leio A, vou para Q1. Quando eu estou em Q2 e leio B, eu vou para QF. E quando estou em QF, independente do que leio, eu continuo lá. No Q2, leio B, eu vou para QF. Se eu estiver em QF, independente do que ler, eu continuo aqui. O que significa esse autômato? Ele não é para reconhecer as palavras com Azinho, Azinho ou Bzinho, Bzinho? Então, vejam só. Esse lado aqui, ó, é um ciclo que reconhece 2 As sequenciais. Então, se eu leio um A e na sequência leio o outro, eu transito de Q0 para Q1 e de Q1 para QF. Reconheci um duplo A. Esse lado aqui, direito, ele reconhece um duplo B. Se eu estou em Q0, leio um B, passo por Q2, leio outro B, vou para QF, certo? Cheguei no estado final. Mesmo que tenha mais elementos da palavra, não importa, porque a linguagem é a linguagem que tem Azinho, Azinho ou Bzinho, Bzinho como subpalavra. Eu não estou contando quantas vezes aparece duplo A ou duplo B. Só quero saber se existe Azinho, Azinho em algum pedaço da palavra, certo? E qual é o objetivo dessas transições do meio? É porque nem sempre eu vou encontrar um duplo A, mas pode ser que venha um duplo B. Então, se eu li um A e não tem outro A na sequência, eu transito para B, porque pode aparecer outro A.
né? Eu leio o B, transito para B, se aparecer outro B, vai para o estado final. Aí ele reconheceu um Bzinho, Bzinho. Mas, às vezes, ele também não vê um outro B. Então, não tem um duplo B também. Ele volta para o A. Se ele achar um A, ele vai para o final. Se ele não achar um A, ele volta para Q2. Então, ele vai ficar procurando sequências mesmo. Azinho, Azinho ou Bzinho, Bzinho. Certo? Lá na ilustração da cabeça de processamento, né, da unidade de controle, vamos fazer as transições. Eu estou em Q0, leio A. Vou para Q1. Então, mudou o estado da unidade de controle para Q1. Estou em Q1 agora, leio B, mudou para Q2 o estado da unidade de controle. Estou em Q2 agora como estado, leio B, certo? Estou em Q2, leio B, a unidade de controle mudou para QF, porque reconheceu esses dois Bs aqui na sequência, certo? E já reconheceu essa palavra, independente do que vier depois, pertence à linguagem L1, mesmo lendo A, ele continua em QF, certo? Então, basicamente, pessoal, isso é o autômato, certo? Ele sempre vai parar. Ele vai parar porque ele vai ler a palavra inteira. Quando a palavra acabou, acabou a movimentação da unidade de controle. E só tem duas possibilidades. Ele aceita a entrada, ou seja, ele acabou no estado final, como é o caso aqui, né? Ele aceitou, ou ele não, ele rejeita a entrada, certo? Processou o último símbolo, ele assumiu um estado não final, certo? E como eu falei, então, a gente pode fazer aí o uso de grafos, né, para representar um autômato, certo? Então ele herda vários resultados, a gente herda da teoria de grafos. E, como eu falei, a partir dessa definição, a gente pode ampliar, pode estender. Então, eu queria o quê? Agora, Felipe, Thaís, ficou claro o funcionamento? Ok? É bem simples, né? E aí, o que que eu quero de vocês agora? Releiam, né? Se preciso for, assistam novamente essa aula, está gravado, eu já vou disponibilizar. Todas as outras já estão lá no Ava, tá? Eu já vou disponibilizar assim que ficar pronta a gravação, eu vou subir para o YouTube e deixar lá. E na próxima aula, nós iremos, então, trabalhar a função programa estendida. E depois de função programa estendida, a gente vai trabalhar os autômatos não determinísticos e os não determinísticos com transições vazias, certo?